Olá, bem-vindos à nossa palestra Games para Saúde e Qualidade de Vida. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma metodologia de 8 passos essenciais para a construção de um gamification para a área da saúde e qualidade de vida. Isso aí, bom, mas antes de começar a nossa apresentação, vamos nos apresentar. Me chamo Lucélia de Lima e estou aqui com a Karina Pires para apresentar essa metodologia para vocês. É isso aí, gente. E vamos começar aqui a nossa apresentação falando um pouco sobre os conceitos de game, de gamification. Depois nós vamos passar e vamos apresentar os 8 passos para a construção do gamification para saúde e qualidade de vida. Bora lá então conhecer? Bora lá! Bom, então vamos conhecer um pouquinho os conceitos que a gente traz aqui que nos inspiram na nossa palestra. Bom, então, o que é game? De acordo com Carl McCabe, game é um sistema no qual jogadores se engajam em desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback e que gera um resultado quantificável, frequentemente elicitando em uma reação emocional. Mas o que é gamificação? Trazendo aí um conceito do mesmo autor, é o uso de mecânicas, estética e pensamento de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e facilitar o aprendizado. Mas trazendo um pouquinho para o nosso jeito brasileiro de ser, temos aqui uma inspiração, um gamification humanizado, a metodologia utilizada aí pela Triúnica, citado por Andressa Pinheiro e João Luiz Aja, que traz como criar experiências únicas e de grandes conexões para o desenvolvimento do potencial humano de forma singular e coletiva através da ludicidade. É isso aí, Lu. E para conhecer um pouco dessa metodologia, nós vamos passar aí para uma trilha de aprendizagem de saber e conhecer um pouquinho de como a gamificação pode funcionar tão bem aí quando falamos da saúde e qualidade de vida. Então, vamos lá conhecer os nossos 8 passos. Isso mesmo! Então aí, gente, começando com o nosso primeiro passo essencial para a construção do gamification. Nosso primeiro passo é identificar. Isso mesmo, Lu. O que a gente traz aí no identificar? O que é importante? Bom, a primeira pergunta que temos que nos fazer é qual o foco ou focos da saúde que desejamos identificar. Nós temos ali no nosso dia a dia diversas demandas de saúde e qualidade de vida, mas o que nós buscamos identificar, né? Qual é o nosso ponto de partida? E aí, um dos primeiros pontos, Cá, qual que é? É levantar os focos, Lu. O que seria levantar os focos? É a gente reconhecer que a gente tem um problema, né? Que tem algo dentro da nossa organização que está impactando na qualidade de vida dos colaboradores e direcionar eles para que saúde, saber reconhecer, né? Qual das saúdes está incorporado essa problemática que a gente encontrou. Então, tá na saúde física, na saúde financeira, na saúde intelectual, profissional, espiritual, emocional. Então, fazer um levantamento aí de todos esses impactos que estão ocasionando aí algum incômodo no ambiente de trabalho. Isso aí, Cá. Bom, e nós temos um outro ponto importante aqui na fase de identificar. Conhecer a cultura da empresa, ou seja, a empresa está preparada para algo inovador? A sua empresa, ela está preparada para gamificação ou já teve alguma experiência gamificada? Isso é um ponto muito importante também aí na fase de identificar. É isso mesmo, Lu. E aqui, durante a nossa apresentação, nós vamos trazendo aqui para vocês umas perguntas, né, de autoavaliação. Então, fiquem atentos para ir anotando aí no seu caderno. Então, de 0 a 10,
quanto você identifica os focos e a cultura antes de implementar um game de qualidade de vida? Você acha realmente importante saber identificar esses pontos? Então vai anotando aí para a gente ter depois uma visão geral no final da nossa apresentação, tá bom? E o ponto número 2, Lu, passando já para o segundo passo da nossa metodologia, é saber pilarizar tudo isso que a gente identificou. Isso mesmo. E aqui nós fazemos a pergunta: quais pilares serão essenciais para medir? Bom, então, no primeiro passo, nós identificamos os focos, identificamos a questão da cultura e agora nós vamos pilarizar tudo isso. Então, aqui a gente traz um exemplo, né? Então, eu tenho ali um foco de obesidade, que está colocado aqui no meu pilar número 1, que é focado na saúde física. Temos o pilar número 2, que engloba a saúde mental. E o pilar número 3, aqui como exemplo, né, doenças crônicas, que também está situado ali na saúde física. E aí, Cá, como que a gente segue? É isso aí, Lu. Então, só uma parte importante aqui, né, do como é importante a gente pilarizar, porque é a partir dessa pilarização que vamos construir a nossa próxima etapa, que é a nossa etapa do medir. Mas antes disso, vamos fazer aqui a nossa autoavaliação sobre o pilarizar. Então, de 0 a 10, quanto você realiza essa pilarização antes de medir? Faz sentido para você realizar essa pilarização? Vai escrevendo aí. E como eu já dei um spoiler aquilo, a nossa terceira etapa, o nosso terceiro passo dessa trilha, então, é o medir. Então vamos entender um pouquinho como que a gente pode fazer como a gente pode medir aí essa pilarização. Bom, aqui, Cá, a pergunta que a gente tem que fazer é quais ferramentas, né, para medir e diagnosticar, para que a gente possa colocar em prática, né, e construir um game para a saúde e qualidade de vida. E aqui a gente traz alguns exemplos, exemplos que nós utilizamos em nossas metodologias, exemplos que nós encontramos também, né, aí para serem utilizados. Um deles é o diagnóstico com base nas 7 saúdes, que nós utilizamos como metodologia, inclusive na criação do nosso game das 7 saúdes, onde a gente identifica quais são as saúdes que precisam de mais atenção nesse momento. Um outro ponto também, possibilidade, é o screening da saúde, através de um circuito de avaliações, onde eu vou mensurar alguns indicadores de saúde que são importantes para esse diagnóstico antes de elaborar o meu game. Temos também na pesquisa de clima. Quando eu coloco perguntas bem assertivas na minha pesquisa de clima, também eu tenho ali um bom diagnóstico. E temos também os relatórios de convênio médico, que são apresentados aí nos comitês de saúde mensalmente e que trazem indicadores muito importantes para nós. E aqui a gente apresenta um exemplo, tá, do diagnóstico das 7 saúdes, né, onde os colaboradores vão respondendo perguntas relacionadas a essas saúdes, e ao término a gente consegue mapear e identificar quais são as saúdes que precisam ou quais comportamentos dessas saúdes nós precisamos dar mais atenção e elaborar um game. É isso aí, Lu. Então chegou o momento da nossa autoavaliação, gente. Anotem aí de 0 a 10 quanto que você busca essas ferramentas para diagnosticar. Você vai sempre buscando inovação, utiliza as mesmas ferramentas. Vai anotando aí então e analisem de 0 a 10 o quanto vocês fazem isso. E vamos para o nosso metade aqui da nossa trilha de aprendizagem, Lu, que é o nosso priorizar. Então, a gente já identificou, já pilarizamos, já medimos e agora nós vamos priorizar tudo aquilo que a gente mediu. Aqui a gente diz que é uma fase tão importante quanto as demais, mas bem difícil também, né? Porque nós precisamos priorizar. Nós temos ali N possibilidades que vão surgir no diagnóstico, mas a gente precisa priorizar. E aqui fica a pergunta: quais saúdes serão priorizadas para a elaboração do game? E de que forma que eu vou priorizar essas saúdes? Então, a primeira fase é avaliar. Então,
quais saúdes tiveram indicadores ali mais representativos no meu diagnóstico. No segundo momento, eu vou analisar quais saúdes demonstram mais urgência, tá? Então, esse é um ponto também muito importante dentro da fase de priorização. E por último, definir. Como que eu vou definir essas saúdes, né? Através da que mais impactam nesse momento, através da urgência e dos indicadores que surgiram em nosso diagnóstico. É isso aí, gente. Aqui a Aqui gente traz um pouquinho, né, de alguns gráficos que a gente tirou, né, de algumas empresas que a gente já trabalhou. Então, para vocês verem, a gente tem aí, não todos eles estão 100%, mas a gente teve que priorizar algumas saúdes para poder fazer as ações respectivas aí dentro da organização, tá bom? Bom, gente, seguindo aqui, vamos aí, não esquecemos aí então da nossa autoavaliação de 0 a 10, quanto você prioriza suas saúdes em relação às suas experiências gamificadas. Vão anotando aí então. E aqui vamos passar já para o próximo. Bom, Lu, aqui já passamos da metade do caminho, então nós já identificamos, já pilarizamos, já medimos, já priorizamos e tá na hora, na fase da gente elaborar toda essa nosso gamification, todo esse nosso game. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso, Lu. isso aí. Bom, como devemos elaborar então a solução para a priorização que nós definimos, né? Para os temas que nós definimos ali para o nosso game de saúde e qualidade de vida. E a primeira fase, dentro do passo elaborar, é o formato do game, é definir se o game vai ser analógico ou digital, ou seja, se será no presencial ou no digital. Então, essa é uma fase, uma decisão muito importante, tá? A partir daí, eu vou identificar quais estágios de mudança de comportamento que os meus colaboradores estão. Vamos utilizar aqui o modelo transteórico dos estágios de mudança, tá? De Prochaska e de Clemente, onde o primeiro estágio é o de pré-contemplação, que os nossos colaboradores estão na fase de negação, ou seja, ele não reconhece que ele precisa mudar aquele hábito ou aquele comportamento. E aqui a gente utiliza um game que traz conscientização através de reflexões durante toda a experiência de gamificação. Nós temos um segundo passo, né, um segundo estágio, que é a fase de contemplação. Aqui o colaborador ele já tem consciência e ele já passa a avaliar que existe uma possibilidade ali de ele seguir mudando alguns hábitos. E aqui a gente utiliza um game de motivação, tá? Então, durante o game, nós temos ali diversos exercícios que motivem esse colaborador. Porém, nós temos também pessoas que podem estar já no estágio de preparação, ou seja, que já está disposto a experimentar algo novo. É quando a gente capacita essas pessoas, a gente traz um game que estimula através da capacitação dessas pessoas. E nós temos também um game para uma fase, né, de ação e regularidade. Ou seja, aqui o colaborador ele já está colocando em prática aqueles bons comportamentos, mas ele está buscando manter a regularidade. E aqui a gente traz ações de oportunidade, oportunidade de conhecer outras experiências, outras possibilidades. E já temos aquelas pessoas que estão na fase da manutenção, ou seja, aquilo já é um valor para a vida delas. Porém, nós sabemos que nós temos ali muitas mudanças no dia a dia e que nós temos comportamentos que ainda precisam ser melhorados. Então, nós aplicamos aqui também ações de oportunidade para esse grupo. E aí, Kai, nós temos mais ponto importante aí na fase do elaborar. Isso mesmo, gente. Na fase da elaboração, a gente também tem que entender e tem que saber
qual vai ser o focalizador, qual vai ser o negócio, as expectativas, a missão, o designer, a mecânica, a metodologia, os tipos, os conteúdos, as regras, os monitoramentos, né? Como que a gente vai fazer esse acompanhamento de resultados? E o playtest, Lu, que é super importante, que é lá onde a gente vai fazer todos os ajustes necessários antes de soltar para os colaboradores o game oficial. E a gente utiliza aqui, então, os 12 passos de criação de um game da Triúnica. Tá bom? Então, muito importante essa fase, pessoal. E aqui a gente vai mudar um pouquinho o estímulo, né? Então, vamos nos autoavaliar de 1 a 4. 1 nada, 2 muito pouco, 3 mais ou menos e 4 bastante. Quanto você tem clareza dos pontos necessários para a definição de um game de qualidade de vida? Então, anotem aí, não esqueçam. E vamos então para o nosso passo número 6, Lu. Então agora é hora de colocar a mão na massa, é hora de colocar em prática. Como que a gente faz isso? Bom, então vamos ver como nós vamos agir aqui na fase do executar, né? Então, como executar na prática? Nós temos alguns pontos importantes a definir. O tempo de duração de game, que vai muito de acordo com o objetivo desse game, quanto eu quero mergulhar nessa temática. Uma experiência única para o participante, ou seja, pensar em todos os detalhes, do início ao fim. Um outro ponto importante, tornar um ambiente seguro para o participante, onde ele se sinta à vontade. Afinal de contas, nós estamos falando sobre reflexões voltadas para a saúde e qualidade de vida. Então, a pessoa tem que se sentir à vontade. E, além disso, sem nenhuma exposição. Então, vamos pensar em todos esses pontos antes de executar. E aí, Cá, qual é a nossa autoavaliação? É isso aí, Lu. Então, ó, anotem aí o quanto você observa esses pontos citados, né? Que são essenciais aí para nosso momento de executar. Antes de executar, né, um game de qualidade de vida. Então, numerem aí de 1 a 4, quanto você observa esses pontos. E vamos aí para o nosso penúltimo passo, Lu, que é um dos passos, acho que, mais desafiadores na área de saúde e qualidade de vida, que é a apuração, né? É apurar os resultados desse game. Isso mesmo. Então, como apurar aí esses resultados, né? Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos para vocês, tá? Bom, no primeiro ponto ali, pensando na experiência analógica, nas filipetas, no feedback e depoimentos dos participantes. No digital, nós temos as possibilidades, pesquisas digitais através de links, e também temos as plataformas digitais que já geram esses relatórios aí para nós. É isso aí, pessoal. E falando um pouquinho, Lu, dos feedbacks e depoimentos, olha que rico, né, que a gente pode tirar essas informações aí dos participantes. Então, por exemplo, essa aqui, ó, depois de uma semana resolvi marcar uma consulta na nutricionista e tenho certeza que isso vai me ajudar a melhorar minha qualidade de vida. E também me inscrevi para as sessões de Mindfulness. Olha só que legal, Lu. Então, quanto de informação importante a gente pode tirar aí dos nossos feedbacks. E também, Lu, nas plataformas digitais, a gente tem, geralmente as plataformas digitais, elas têm alguns relatórios que elas geram automaticamente da plataforma, que pode ser individual ou coletivo, e também geram uns rankings de pontuação para quem tem pensado, né, em fazer algum game competitivo. É isso aí. Bom, e a nossa autoavaliação aqui? Quanto você apura os resultados obtidos em games? De 1 a 4, se autoavaliem aí. E cá, vamos caminhando aí para o nosso último passo. Isso mesmo, Lu. E o nosso último passo também é super importante, que é o momento onde a gente vai revalidar. Conta pra gente, Lu, o que a gente vai ver nesse passo? Bom, como analisar toda a experiência para novos projetos? O primeiro passo é mensurar os resultados que nós obtemos nessa gamificação. O segundo ponto é comparar esses resultados lá com o meu primeiro diagnóstico. Eu vou revisitá-lo. E por último, é definir ações que dê
sustentabilidade para essa gamificação realizada. Bom, e aí, cara, aqui nós vamos caminhando para a nossa última autoavaliação, que é o quanto você realiza, né, ali a revalidação dos seus projetos realizados, de 1 a 4. É isso aí, pessoal. E assim, antes da gente finalizar essa nossa apresentação, a gente vai mostrar aqui para vocês algumas experiências gamificadas que podem servir, né, Lu, de inspiração para a criação do game de vocês. Então, Lu, conta pra gente um pouquinho aí das nossas experiências. Bom, aqui nós trouxemos um exemplo de uma experiência analógica com o objetivo de incentivar a utilização dos benefícios de qualidade de vida. Então, podem observar que ele é totalmente personalizado para a realidade desse cliente, né? No caso aqui, a Tóquio Marine. Nós temos também um outro caso aqui de inspiração para vocês, que é o da Nestlé, focado em saúde mental, onde a gente fala sobre o estresse, impacto das emoções, reconhecimento, também no formato analógico, tá bom? Onde tem muitas interações. E nós temos também no digital uma experiência que foi realizada para divulgar os benefícios de qualidade de vida, onde foram definidos 3 pilares para serem trabalhados aí durante toda a experiência da gamificação, ou seja, passamos pelos 8 passos e foram definidos esses 3 principais pilares. É isso aí, pessoal. E chegando no nosso fim, como a gente vê aí no nosso tabuleiro, a saúde ela é infinita. Então, às vezes a gente está bem na saúde física, outras vezes na saúde emocional, outras na saúde financeira, mas é um ciclo contínuo. As ações de saúde elas funcionam como um ciclo mesmo. Ela tem um start, assim como o nosso tabuleiro, porém não tem um finish. Então, a busca dos melhores hábitos da saúde é sempre contínua.